Opa! Vamos lá, boa noite pessoal, tudo bem? Dá um ok se o pessoal tá enxergando a gente aí, está tudo ok com as informações aí, né? Vamos lá. Opa, tá chegando aqui, Dona Júlia Lang entrou, boa noite. Beleza. Estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Boa noite, tudo ok, maravilha, né? Tivemos um probleminha aqui com o áudio, né? E com a imagem, mas agora que já a equipe técnica já entrou em campo, né? Maravilha, Manuel, beleza? Tudo bem? Seja bem-vindo, Super Neto, né? Maravilha, maravilha. Eu agradeço aqui vocês tenham chegando aqui, maravilha, ótimo. Bom, eu achei legal chamar uma live aqui no, no Instagram, né? Porque a gente sempre faz as lives no YouTube, né? Então vamos fazer hoje agora no Instagram para a gente tentar ver ver um link melhor. Beleza, Manuel? Tranquilo? Sempre correndo aí, Manuel? Manuel sempre atlético aí, né? Maravilha. Então, é o que a gente quer que as pessoas tenham uma visão, né? Porque hoje é uma data épica, né? Como eu falei para vocês na chamada da live, né? Porque hoje realmente completa 100 anos da primeira pessoa que usou insulina no mundo. Foi um menino chamado Leonard Thompson. Então vejam, no dia 11 de janeiro de 1922. Essa foi a data-chave, né, de entrada do nosso amigo Leonard Thompson para a história, né? O menino que era diabético tipo 1 e o tratamento de diabetes tipo 1 na época, né? Você sabe que a insulina foi descoberta em 1921, né? Por dois pesquisadores canadenses, né? Tanto é o Leonard Thompson e o Frederick Banting, né? Frederick Banting, por sinal, que ele era ortopedista, né? Esse é um detalhe importante. Então, boa noite, dona Sânia, tudo bem com a senhora? Tranquilo, tá querendo bacalhau? Hoje não tem bacalhau, viu, Sânia? Então, vai ficar aí na ternura. Mas é o que acontece. O que a gente queria mostrar para vocês, né? O quanto que a ciência, né, realmente fez a diferença para a gente, né? E quanto ela tem ajudado as pessoas. Nós estamos hoje, inclusive hoje eu tomei a minha terceira dose da vacina, né? Quem não tomou, por gentileza, vá atrás e tomar a primeira, segunda, terceira, quanto de doses for necessária, né? Porque realmente é inaceitável, né, hoje a gente ficar sem o tratamento de diabetes, né? E sem ficar um tratamento completo e a vacinação, principalmente para quem é paciente diabético, que é um paciente de risco, tem que ser tomada. E realmente, na verdade, tem que ser tomada para todas as pessoas, né? É o que a gente sempre coloca. Infelizmente, as campanhas negacionistas, elas sempre houveram, não é novidade, viu, gente? Não é novidade. Vocês podem ficar tranquilos que não é novidade que a gente tenha essas campanhas negacionistas, né? Governo A, governo B. E isso sempre houve. Se vocês pegarem os relatos aí da febre amarela no início do século passado, né? 1905, por aí, né? Oswaldo Cruz enfrentava também situações aí conflitantes em função dessas teorias da conspiração, que a vacina faz isso, faz aquilo. No caso, o Oswaldo Cruz estava combatendo lá os mosquitinhos, né? Da febre amarela. Então, mas essa é a situação que a gente tem, que tem de momento. A gente tem que estar sempre atento, sempre antenado, tentando melhorar a parte com relação à parte científica. Voltando lá a respeito do diabetes, né, que é o nosso foco aqui na aula, né, nesse bate-papo, o que a gente quer deixar para vocês? Tem que lembrar o seguinte: o diabetes é uma doença que tem 3.500 anos, vírgula, no mínimo, né? Que se sabe 3.500 anos. Em sendo assim, o que a gente procura fazer? Com que as pessoas elas tenham, de lá para cá, as coisas realmente acabaram mudando muito, né? E realmente o ponto de virada foi a chegada da insulina em 1921, né? Com a descoberta, em Toronto, no Canadá. Mas o que acontece? Ela só começou a ser utilizada no ano seguinte, no dia 11 de janeiro de 22, que é a data de hoje. O que a gente observou? De 1922,
tá? Até meados dos anos 40, né? A insulina, o tratamento era somente esse. Em 1940 chegou a insulina NPH, como a insulina branca, leitosa, né? Que ele tem a substância P, que é a protamina, né? Por isso é chamada de NPH, né? E aí o que acontece? Ela aos poucos ela foi sendo melhorada, sendo modificada, né? E aí o que acontece? No ano de 2001, né, chegou a insulina glargina, que é a insulina Lantus, né? E ela nos ajudou muito, e foi a televisão colorida, né? A NPH foi a televisão, né? E a Lantus em 2001 foi a verdadeira televisão colorida. Mas aí o que acontece? A gente de lá para cá, muitas coisas mudaram. E nós tivemos inclusive uma insulina inalada, que foi em 2007, né? Depois ela foi tirada do mercado. Mas aí o que acontece? As coisas elas foram modificando, e em 1942, para vocês terem uma ideia, muitos medicamentos hoje que existem na rede pública ainda se baseiam somente, exclusivamente, no tratamento com os tratamentos da época de 1942. Em sendo eles o uso da metformina, estou me referindo a diabetes tipo 2, né? O uso da metformina e o uso de sulfas. No caso, na época usava-se muito a glibencamida, hoje a gente não usa, quem trabalha com diabetes não usa mais a glibencamida. Hoje e a gente acaba utilizando, no caso da sulfa, somente a glicazida, né? Dona Márcia Bueno entrou, rainha do bacalhau. Hoje não tem bacalhau, hein, Márcia? Já estava com fome, né? Adriana Castellini chegando, seja bem-vindo, Adriana. Então, o que acontece? A gente quer que as pessoas tenham uma evolução no tratamento e para não ficar com o mesmo tratamento que acontecia na época de 1942. E o que acontece? Nós estamos aqui em 2022. As pessoas chegam com o mesmo tratamento e muitas vezes pleiteando esses tratamentos que tem na rede pública. Infelizmente, os tratamentos estão muito aquém do necessário, né? E aí o que acontece? O diabetes, por ser uma doença crônica e quando ela é mal controlada, não é porque não é porque todo paciente diabético vai ter que ter problemas, pelo amor de Deus. Pelo contrário, se o paciente diabético estiver bem controlado, tá, ele não vai ter os problemas. Isso não é papo de política, né? nem outro tema. Realmente é a realidade. Ou seja, o que a gente quer? Que as pessoas elas tenham um tratamento adequado e os problemas eles não apareçam. Vamos tentar fazer uma analogia com os pacientes portadores do vírus HIV, né? O soro positivo. A descoberta do vírus do HIV foi em 1983. Tá? 1983, ou seja, vai fazer 39 anos que o vírus foi descoberto. Por o pesquisador Luc Montagnier e Robert Gallo, eram dois pesquisadores. E a doutora Andréa chegou, muito boa noite, doutora Andréa, Ligiap, a gente chegando, sempre bem-vinda a galera aí, né? Aí o que acontece? A gente quer que então, os pacientes HIVs que estavam presentes em 1983, invariavelmente, eu tive a oportunidade de ficar 2 anos no Hospital Emílio Ribas, acompanhando o pessoal lá, e para quem não conhece, é um hospital especializado em doenças infecto-contagiosas. Em 1974, 75 era o hospital da meningite, né? Depois, com o tempo, foi o hospital da hepatite, hoje está o hospital do Covid, né? Mas na época, em 83, era o hospital que tinha a maior quantidade de pacientes soropositivos, né? HIV. Na verdade, eles já estavam com AIDS, né? Porque uma coisa é o paciente com AIDS, outra coisa é o paciente HIV. Por exemplo, eu posso estar com HIV e estou trabalhando, vivendo normalmente. Quando o paciente está com AIDS, ele já está bem doente, está com algumas lesões importantes e aí realmente está mais delimitado, uma pessoa que está mais enfraquecida. Então, são situações que a gente acabava vendo no hospital, na época de 1994, 95, que eu fiquei por lá. Mas o que acontece? Hoje, os pacientes HIV, felizmente, né, eles não obtuam, não têm os problemas do HIV em função dos tratamentos novos que estão sendo utilizados. Então, o tratamento de HIV no Brasil é muito bom. O pessoal da infectologia está de parabéns, porque conseguiu colocar medicamentos de ponta no tratamento para eles. Só o que acontece, já ao contrário, no paciente portador de diabetes, as medicações que são colocadas na rede pública realmente deixam a desejar.
deixa a desejar. Então, realmente, na minha opinião, o governo deveria investir mais no tratamento com medicamentos mais atuais para que você conseguisse um resultado melhor com relação aos pacientes diabéticos, né? E, consequentemente, você tem um bom resultado. E se você ficar simplesmente com os tratamentos convencionais que tem na rede pública, você não vai ter um bom resultado. Eu sempre falo para meus pacientes, quando eles vêm até mim, né? A pessoa tem, por exemplo, 65, 70 anos de idade, né? E a gente oferece para eles tratamentos mais adequados, mais corretos, e obviamente que a gente esbarra no limite financeiro, porque realmente é um fator limitante e não tem como, né? Mas aí entra o papel dos filhos em tentar ajudar, e deve o papel do filho ajudar o pai e a mãe nesse momento. O que eu digo a eles, muitas vezes você tem 65 anos de idade, você não tem mais 65 para frente, né? E nem eu, né? Então você não vai chegar aqui daqui a com 130 anos de idade. Porque vai ficar meio complicado. Então, nós temos que fazer o tratamento e evitar essa situação para que a gente não tenha esses problemas. E você só vai conseguir isso se você fizer um tratamento rigoroso e intensivo com os medicamentos atuais, tá? Só um pouquinho, só tomar um golinho de água aqui. Muito bom. Então, o que a gente quer mostrar para vocês? Que nós temos que ter mudanças no tratamento do paciente, no tratamento do diabetes. As coisas mudaram e mudaram muito, né? E repito, falei para vocês, e mudaram para melhor. E essa situação só se deve à ciência que chegou realmente para que a gente tenha um bom resultado. Senão a gente não vai ter um tratamento adequado. E aí o que acontece? Há 11 anos passados, em 2005, mais ou menos, por volta de 2005, chegaram medicamentos novos no mercado, em 2005, veja bem, né? Ou seja, há 17 anos passados, na qual o pessoal ainda não está fazendo uso, e são chamados inibidores da DPP-4, né? DPP-4, deixa eu colocar aqui para vocês verem, né? Então, o DPP-4. Então, o que acontece? Esses medicamentos chamados DPP-4, né? Eu vou tentar fazer uma analogia para vocês e entendam o que a gente quer explicar. Tem uma pergunta aqui, né? Da Finamore Popó, né? Então vamos lá, deve ser assim. Doutor, qual o valor ideal do diabetes após ter jantado? Então, a taxa de açúcar, a glicemia que a gente espera para um paciente diabético depois do almoço, depois das refeições, né? Só para vocês ficarem tranquilos, depende muito do qual a idade do paciente, tá? Mas de uma maneira bem simples, né? O diabetes tem que ficar entre velocidade de carro 80 a 120, correto? Às 24 horas. Entretanto, quando você coloca o paciente diabético depois das refeições, a gente tolera até uns valores em torno de 140 e 150. Se ele for mais idoso, tiver 65, 70 anos de idade, outras comorbidades, é necessário que esse número seja revisto e reavaliado, porque o paciente idoso ele tem uma chance muito grande de ter hipoglicemia. Então é uma coisa que a gente não quer. Então temos que sempre avaliar. Eu não gosto muito porque a medicina, normalmente a gente procura números para ter um norte, mas veja bem, depende da situação que você está para você ver a situação do paciente. Senão a gente fica engessando muito, tá? Então, espero ter respondido aí, tá? Então, velocidade de carro 80 a 120 às 24 horas. É o que a gente quer que estejam presentes, né? Tadeu presente, Tadeu, tudo tranquilo? Seja bem-vindo aí, né? Então, o que a gente quer? Então, vamos tentar fazer uma analogia para vocês, né? Que é com relação à fogueira, né? Então, você imagina se vocês entenderem essa situação, na boa, vocês vão entender como é que ocorre o tratamento do diabetes, em que fase que a gente tem que usar e qual remédio que a gente tem que usar. E isso que muda o tratamento do diabetes, tá? Por isso que você não pode ficar, você não tem com certeza a mesma televisão de 1942, então você não pode ter o mesmo uso de medicação de 1942, você tem que se atualizar. Então, o que acontece? Então, voltando ao que a gente estava conversando, né? Super boa noite, seu Tadeu. Gente fina, pedalando bastante, né? Então, aí o que acontece? A gente tem... Então, vamos imaginar uma fogueira, ok? Então, o paciente diabético está dentro da fogueira. Parece a Inquisição do século XVI, XVII, na qual a pessoa era jogada na fogueira, na qual brigava com a igreja, e já pumba, vai para o fogo, né? Então, você imagina o diabetes como sendo uma fogueira. Pois bem, eu sou o bombeiro, eu e qualquer médico que trabalha com diabetes.
tá? Então a gente é o bombeiro. O que a gente tenta fazer? Tenta fazer com que essa fogueira acalme, apague, para que o paciente diabético que está no meio da fogueira não sofra. Então, quais são as ferramentas que eu tenho? Então, você imagina uma fogueira. O que você faria para você apagar uma fogueira? Então, se a fogueira é pequena, eu posso tentar colocar um paninho para abafar, né? Por exemplo, eu posso colocar a metformina. Estou falando de diabetes tipo 2, tá? Posso colocar a metformina para tentar abafar. Se a fogueira ainda continua presente, né? Eu tenho que começar a jogar água nessa fogueira. Leia-se água, eu colocando insulina ou um medicamento que haja sobre o pâncreas, na qual eu leve a produção de insulina. Por exemplo, a glicazida, tá? A glimepirida, a glibencamida, são drogas que apertam o pâncreas, espirrando a insulina lá. Então eu posso abafar essa fogueira, né? Eu posso também jogar água nessa solena. Chegando a Dona Rosa, muito boa noite, tudo bem, Rosa, gente fina, seja bem-vinda. Muito boas noites, Solano. Então o que acontece? Então eu posso abafar essa fogueira ou jogar água na fogueira, mas ainda a fogueira está presente, tá? Se a fogueira está presente, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar um medicamento, né? Eu tenho que agora agir na raiz da fogueira. Toda fogueira vive do quê? Toda fogueira vive de lenha. Se tiver lenha na fogueira, tá? Se não tiver lenha, não tem fogueira. Uma coisa simples. Então, existem medicamentos, né? O paciente diabético, muitas vezes ele vem para a gente e fala, doutor, eu fui dormir com 150 de glicemia, 140, eu estava bem, acordei de manhã com 350. Aí a pergunta, de onde veio essa glicose? Eu não juro por Deus que eu não comi nada, né? Não fui na Michele Doces e Bolos e comi um doce, né? Tudo bom, Michele? Seja bem-vinda, né? Então, aí o que acontece? Então, por que a pessoa vai dormir com 150 e acorda com 300, 350? Isso ocorre pela produção de açúcar do fígado. Então, no fígado, o fígado é o segundo maior órgão do corpo humano, tá? O primeiro órgão é a pele, o segundo é o fígado. O fígado pesa mais ou menos em torno de 5 quilos. Então você pega um saco, no meu tempo do Solano a gente tinha saco de açúcar de papelão, hoje é tudo de plástico, né? Mas imagina um saco você vai no mercado, você pega um saco de arroz de 5 quilos, né? Do seu lado direito, esse é o peso do fígado, tá? Mais ou menos, só para vocês terem uma ideia, tá? Coringa chegando aí, seja bem-vindo, Coringa, né? Irani também chegando, Helena Cachan, seja bem-vinda, né? Então o que acontece? Voltando ao tema, então eu tenho que colocar uma medicação que não produza a lenha, né? E no caso, há situações de que você coloca medicamentos, né, que você bloqueia essa formação, que são esses chamados DPP-4. Entre eles nós temos o Traenta, tem Janúvia, tem Galvus, que são os principais que a gente acaba utilizando, tá? São medicamentos que eles bloqueiam a formação de açúcar. Então eles bloqueiam um hormônio que é produzido no pâncreas chamado glucagon. Se eu bloqueio o glucagon é exatamente o oposto da insulina. A insulina abaixa o açúcar, o glucagon aumenta o açúcar. Repetindo, a insulina ela abaixa o açúcar e o glucagon aumenta. E há esse desequilíbrio no paciente diabético. Ou seja, ele começa a jogar mais lenha na fogueira. Então eu tenho que bloquear a formação de lenha. Tranquilo? Maravilha. Delma, seja bem-vinda, Delma. Tranquilo aí? Tudo jóia em casa aí? Vamos lá, vamos participando aí. Eu agradeço os coraçõezinhos aí que vocês estão colocando aí. Isso ajuda a divulgação do vídeo ao longo da transmissão para outras pessoas verem. Então, sintam-se à vontade em colocar o coraçãozinho aí. Então, vamos lá. Esse é um ponto. Mas então, voltando à nossa fogueira. Nós abafamos a fogueira com metformina, jogamos insulina, jogamos a glicazida que produz a insulina, tiramos a lenha da fogueira, mas ainda tem. Ainda tem fogo. Então, e lembra que o paciente diabético está no meio da fogueira. Está no meio da fogueira. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que bloquear essa fogueira, né? Então, chegando aqui, nosso amiguinho Denis, saudações corintianas, Denis, seja bem-vindo. Dona Neuza chegando, seja bem-vinda. Então, o que acontece? Eu tenho que bloquear a formação dessa lenha. Já estamos bloqueando com DPP-4. Traenta, Janúvia, Galvus, que são os remédios tradicionais aí. Agora, existem outros medicamentos que eu posso atuar de maneira mais inteligente, que eu tente tirar a lenha da fogueira. Então, se eu não coloco lenha na fogueira e tiro a lenha da fogueira, a fogueira acaba.
Olha que maravilha. E hoje existem medicamentos que tiram a lenha da fogueira. Ou seja, você tira a glicose do paciente diabético. Eu estou me referindo a pacientes diabéticos tipo 2, certo? Somente o paciente diabético tipo 2. Paciente diabético tipo 1 a gente vai abordar um pouquinho mais à frente aí, que o tratamento é diferente, é somente com insulina, tá? Então, tudo que eu estou falando para vocês agora é somente para diabetes tipo 2. Seja bem-vinda, Cristiane, Gabi chegando, né? Maravilha, seja bem-vindo todos aí. Então, vamos lá, o que a gente quer colocar para vocês? Então, existem esses medicamentos, são eles, né? Em especial, o Jardiance e o Forxiga. O Jardiance teve um ganho de conhecimento e aprendizado no ano de 2015, na qual foi feito um trabalho, um estudo muito bom com eles, né? Eu vou responder já, viu, Melírio? Já 2 segundinhos e já respondo. Na qual foi chamado o estudo EMPA-REG, na qual mostrou a segurança, né, para os pacientes diabéticos e a diminuição de morte por doenças cardiovasculares, né? Isso foi apresentado em Estocolmo, na época, na Suécia, em 2015. Eu estava lá por ocasião no congresso, né? E realmente foi uma festa lá, geral, né? Porque realmente foi a primeira medicação que mostrou essas vantagens, né? Só respondendo aqui, qual é o melhor diamicron, nutrientes ou glibencamida? Qual o melhor entre diamicron e glibencamida? A glibencamida, foi feito um estudo com ela, chamado UKPDS. Vou escrever aqui para vocês, UKPDS, né? Está em inglês, é chique falar, mas é o United Kingdom Prospective Diabetes Studies, ou seja, um estudo prospectivo feito no Reino Unido, né, que envolveu Inglaterra, Irlanda do Norte, País de Gales e Escócia. São os 4 países que fazem parte do Reino Unido. O nosso amigo Tadeu tem casas lá no Reino Unido, já me falou a respeito. Na Rosângela, seja bem-vinda. Cris Duarte também seja bem-vindo aí, né? Então, o que acontece? A gente quer... então, o que acontece? A glibencamida, na época quando foi utilizado, um estudo que iniciou em 1977 e terminou em 1997, sendo apresentado no Congresso Europeu de Diabetes, né, em Barcelona, e na qual mostrou o seguinte: todos os pacientes, todos, sem exceção, que se mantiveram vivos utilizando a glibencamida, evoluíram para a insulina. Todos, tá? Então, o que acontece? Hoje, a gente procura colocar medicamentos mais atuais, foi o que eu falei para vocês no início da transmissão. Nós estamos com medicamentos, infelizmente, na rede pública, né, de 1942. Então, a glibencamida, para um profissional que trabalha com diabetes, a gente não usa mais, gente. Então, eu não uso já faz, olha, sem medo de ser feliz, há pelo menos uns 20 anos que eu não uso mais a glibencamida, tá? A glibencamida, o nome comercial era o Downil, né? Nem sei ainda ser comercializado com esse nome, mas a gente quem trabalha com diabetes, né, não usa mais essa medicação. Então são coisas que a gente já deixou de usar há um bom tempo. Então a glicazida, né, é melhor, sim, dá uma proteção cardíaca, um desgaste menor e realmente é muito mais seguro para a gente utilizar para o paciente diabético. Então a gente realmente dá preferência para o uso da glicazida das sulfas, né? Porém, as sulfas é mais ou menos igual ao cheque especial, né? Às vezes a gente precisa do cheque especial, mas a gente tem que sair logo dele, tá? Não é o caso do Tadeu, que o Tadeu não vai entrar no cheque especial, você está sempre tranquilo, não tem nenhum problema. Olha aqui, o pessoal de Tangará da Serra, Mato Grosso. Um grande abraço, Rui. Seja bem-vindo aí à nossa live aí. Pode seguir a gente no nosso canal Dr. Gonzalez Ciência e Companhia, né? E a gente tem bastante vídeos lá. Mais uma vez, seja muito bem-vindo, Rui, tá? Importante que o pessoal a gente trabalha basicamente com diabetes, o pessoal que está a maioria aqui com a gente são pacientes nossos, né? Então a gente vai interagindo para que tenha uma boa interação, né? Armanda chegando, o Gladson, né? Todo mundo seja bem-vindo. Então o que acontece? A gente tenta as sulfas, né? Em especial o diamicron, a glicazida, né? São medicamentos que a gente faz uso, mas eu repito, é o cheque especial. Se você puder não usar, é melhor. É importante que se saiba disso, tá? Se a gente puder não usar, é melhor, tá?
Aí que acontece? Nós voltamos à nossa fogueira. Então nós estamos abafando a fogueira com a metformina, jogando água na fogueira através de insulina ou de glicazida que produz a insulina. Tá? Nós estamos tirando a lenha da fogueira através do EPP4, né? Através do SGLT2, que é o Jardiance e o Forxiga, ou nós estamos bloqueando a formação dessa glicose através dos inibidores de EPP4, que seja o Traenta, que é a linagliptina, o Januvia, que seria a sitagliptina. São os dois principais que a gente acaba utilizando, né? Anderson chegando, muito seja bem-vindo, Anderson, tá? Então, o que a gente procura colocar para vocês? Então, nossas ferramentas nossas vão ajudando. Hoje existem os chamados medicamentos, hoje não, já há um bom tempo, os análogos de GLP-1, né? GLP-1, né? Que é o glucagon-like peptide, né? Que é um hormônio, que é um cara do bem, que é produzido no intestino, a gente tem ele no nosso organismo, só que em pequena quantidade, né? E aí acontece, é um medicamento muito bom, muito seguro. Eu fiz a minha tese de mestrado na Escola Paulista, o Manuel está aí presente, aí, junto com a nossa querida doutora Emiko, né? Na qual a gente trabalhava com medicamentos, a gente trabalhava com os ensaios, né? A nível de estudando o hipotálamo. E aí o que acontece? Nós estudávamos uma substância chamada neuropeptídeo Y, um peptídeo de 36 aminoácidos, né, descoberto em 82 por Tatemoto no Japão, na qual ele mostrava a importância do apetite, que é produzido numa área do hipotálamo, né? E o que acontece? O nosso amiguinho, esses análogos de GLP-1, eles têm várias ações a nível do cérebro, uma delas é diminuir o neuropeptídeo Y. Então, consequentemente, diminui o apetite, diminui a resistência insulínica, melhora a resistência, diminui a resistência insulínica cerebral também, né? Potencializa os efeitos da insulina. Então, realmente é um cara que chegou, são drogas que chegaram muito bem para ficar. São eles, aí temos aí o Saxenda, tem o Ozempic, e tem também aí o nosso amiguinho Trulicity, a grande vantagem que é dose única semanal, exemplo do Ozempic, né? São medicamentos muito bons, seguros, éticos, né, de prescrição médica, utilizados para pacientes diabéticos tipo 2. O Saxenda a gente usa para pacientes não diabéticos obesos, né? Essa é a recomendação que está em bula. Novas mudanças deverão vir, porque realmente os estudos e as seguranças com relação a essas medicações, elas têm melhorado, e então provavelmente outras indicações para obesidade devem estar pintando. Mas por enquanto ainda não tem, por isso que a gente tem que seguir o que tá colocado na lei, né? Para que a gente não tenha nenhum entrave, nenhum problema jurídico, né? Tá? Então, então veja bem que a nossa fogueira, acho que a gente conseguiu abafar. Eu coloco uma diabetes tipo 2, lembrando sempre disso. Então eu coloco uma metformina, por exemplo, para tentar abafar a fogueira. Eu vou jogando insulina através do uso ou insulina injetável, né, insulina, ou eu coloco a glicazida, que ela aumenta a produção de glicose, de insulina no pâncreas. Outro mecanismo, eu tento bloquear a entrada de lenha na fogueira através do DPP4, né, Traenta, Januvia. Ou eu tento tirar essa lenha da fogueira, através do Jardiance ou do Forxiga. Esses são os 4 mecanismos. E juntamente com o GLP-1, se puder associar em algumas situações, ele é muito bem-vindo, que ajuda bastante para a perda de peso do paciente diabético tipo 2, que é um dos problemas que acontecem no paciente diabético, né? Chegando aqui a Jubi Lima, seja bem-vinda, a Daiane, seja bem-vinda, né? É o que a gente quer, que o pessoal vai interagindo, vai entendendo qual o objetivo dessas lives, porque a gente tirar algumas dúvidas, né? Porque a gente tem tantas informações no Instagram, tem tantas informações no YouTube, tem informações muito boas, né? Eu até compartilho de outros canais, de outros colegas que colocam aí, quem segue a gente aí no Instagram já viu, eu não tenho nenhum problema para mim, pelo contrário, é uma solução sempre colocar. Mas já vou responder aqui, a Daniele, a pergunta a respeito das laranjas. E aí então acontece, a gente tem que ver exatamente o quanto que a gente não sabe e quanto outras pessoas sabem para colocar. Agora, fujam de milagreiros. Eu já falei uma vez, falo 2, falo 3, falo enquanto estiver vivo, eu vou falando. Acreditem nos milagres,
mas não acreditem nos milagreiros, né? Então, milagre não faz parte do ser humano, não tem a competência de fazer milagre. Então, isso é para Deus, não é para ser humano. Então, o que acontece? A gente tem que deixar claro, né, essas situações, porque senão as pessoas elas ficam pensando, né, que fulano de tal tem a chave da resposta. Não tem, cara. Não tem ninguém tem as situações. Muito boas noites, Solano. Que tal, Marro? Comício de bacalhau, te gostou, hein? Gente fina, Solano, já está com a gente já há décadas, né, Solano? Há décadas. E, então, o que a gente quer deixar para vocês? Só voltar aqui, então, o tema aqui. Deixa eu só voltar aqui, ó. Opa, pimba. A respeito das laranjas, né? Aí, realmente, é o que a gente está falando a respeito da lenha na fogueira, né? O nosso organismo, ele produz a lenha na fogueira, tá? Se eu colocar mais lenha do que eu estou... o organismo por si só ele acaba produzindo em função do glucagon, tá? Que ele age no fígado e ele vai desdobrando a glicose que ela está armazenada no fígado. A glicose é grandona, depois ela fica no fígado, ela fica empacotadinha, fica dobrada, né? Como se fosse um papelzinho amassado, né? Na forma de glicogênio. Ele fica literalmente dobrado nesse jeitinho, né? Fica branquinho no laboratório quando você faz a análise dela. Fica bem um materialzinho assim, interessante você ver. Agora, o que acontece? Você tem que... o organismo produz essa lenha, agora se você vai comer pão, você vai comer a laranja, você vai colocar mais lenha na fogueira. Então você pode comer laranja? Você pode comer laranja, não é proibido. Agora você tem que fazer o que a gente diz, a chamada contagem de carboidratos. Tá? É a tua história. Você pode ir no mercado, o que você vai comprar no mercado? Né? Quanto que você tem na carteira? Se você tem 10 reais, não vai querer comprar um bacalhau, né? Como a Marcinha sempre compra todos os fins de semana, né? Não dá para você comprar um bacalhau com 10 reais. Talvez tirar uma foto do bacalhau com 10 reais, né? Mais do que isso não dá para você fazer, né? Então, é essa situação que a gente tem que estar ciente. Então, se você vai comer um pão, a pergunta é o que você vai fazer? Você vai gastar essa energia do pão? Você é pedreiro, né? Você faz bastante, você nada 3 horas por dia, né? É complicado, o dia tem 24 horas. Se você fizer 1 hora de exercício por dia, que é muito bom, 1 hora, ainda tem 23, você vai ficar parado. Então note que realmente o pão, realmente para pessoas como eu, você, a maioria das pessoas que trabalham na área administrativa, eu não vejo nenhuma necessidade. A laranja, acho que uma laranja é o suficiente. Tá? Realmente é melhor a laranja do que o suco, porque você pega as fibras, como você faz o suco lá, um copo de suco de laranja, se não me engano tem 4 laranjas. Então, o teor de açúcar que está presente no suco é bem elevado. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado nessas situações, né? Então, eu acho que uma laranja, a gente vai... Agora, se você vai comer, você tem que reduzir a oferta também de arroz, né? De massas, né? Que estão presentes, senão você não vai adiantar muito, né? Deixa eu ver, tem algumas perguntas aqui, né? Muitas pessoas... da Marcinha aqui, muitas pessoas usam Saxenda sem prescrição médica, sem ser obeso para perder peso, comprando na farmácia sem receita. Isso é geral, viu, Márcia? Infelizmente, tá? O pessoal, Alexandre Piu Piu chegou, muito boa noite, Alexandre Piu Piu, né? Também conhecido como Alexandre Pavão agora, né? Você foi promovido, né, Alexandre? De Piu Piu para Pavão, fiquei sabendo, viu, né? Oi, Neuza, ela vai ficar gravada assim, depois eu vou colocar inclusive no YouTube, então ela vai ficar gravada tanto no Instagram quanto no YouTube, tá? Pode ficar tranquila, viu, Neuza? Tá? Mas ela vai para o YouTube também, no nosso canal Dr. Gonzalez Ciência em Companhia, tá? Vai estar presente. Então, vamos voltando aqui para a nossa amiguinha Márcia, né? E realmente, infelizmente, o pessoal, a automedicação, não precisa nem falar nada a respeito desse vírus. Eu não vou falar o nome, porque às vezes pode derrubar aqui a conexão, né? Desse vírus que está presente hoje. Um monte todo mundo virou especialista em vírus, né? Agora nós tivemos essa tragédia no Capitólio, todo mundo também ficou especialista em geologia, né? Tem o Copa do Mundo, todo mundo é técnico de futebol, né? O pessoal realmente tem que... Acho que cada macaco no seu galho. O Vanderval aqui presente, seja bem-vindo, Vanderval, né? Anselmo Duenhas, muito boas noites, Anselmo, diretamente de Valência, na Espanha, aqui com a gente de madrugada, acordado, hein? Anselmo, seja bem-vindo aqui, né? A Ana entrou, seja bem-vindo, Ana, né? O Alexandre Trevisan, também conhecido como Alexandre Pavão, né? Cláudia Rezenda entrou, seja bem-vinda, Cláudia. Então, voltando ao nosso tema aqui. O que a gente quer? Quer que as pessoas realmente elas entendam o tratamento, entendam.
para que as pessoas não caiam em armadilhas. Tá? Eu sempre digo, aqui, para quem não me conhece, nós estamos aqui na região de Jundiaí, né? Próximo a São Paulo, a 55 quilômetros de São Paulo, entre São Paulo e Campinas, né? Fica aí a belíssima e não menos famosa cidade de Jundiaí. Tem excelentes profissionais aqui, assim como em São Paulo, como em Campinas, né? Procurem profissionais capacitados, que tenham informação, né? Para que a gente não tenha nenhum problema. Eu tô falando isso não é para me gabar, mas eu tive a oportunidade de conhecer vários países aí. Estados Unidos eu acho que fui umas 8, 9 vezes, né? Depois é Portugal, Espanha, Inglaterra, França, Áustria, Suíça, tudo em congresso. Estou tentando lembrar mais países aqui, mas ainda Suíça. Então o que acontece? Todos esses países a gente vai nos congressos, vai ter as informações, e a gente acaba vendo que nós, como médicos, né, aqui do Brasil, do país do terceiro mundo, o que falta para a gente é somente tecnologia, conhecimento médico. Eu não estou me referindo à minha pessoa, estou me referindo aos meus professores. Né? São pessoas de altíssimo gabarito, mas não é alto, é altíssimo. Tá? Não deve nada a ninguém. Não deve nada a ninguém. Então eu estou bem à vontade. Eu vi umas perguntas que o pessoal às vezes colocava nos congressos, mas não é possível o cara está fazendo uma pergunta dessa monta num congresso internacional. E o pessoal fazia. Né? Então essas são situações que a gente fica um pouco lamentável, que às vezes o médico no Brasil não é valorizado como deveria. Eu tive talvez a menina até esteja presente aí, passou comigo semana antes do fim do ano, né? Uma colega que veio da Inglaterra, passou com a gente, porque lá o pessoal não é examinado adequadamente na Inglaterra. O pessoal que vem dos Estados Unidos, o médico nem olha na cara. Mas aqui também não ocorre, aqui por outros motivos, às vezes não ocorre. Errado, mas tem que ser corrigido. Agora lá realmente o pessoal não tem esse perfil. Não tem mais nem pensar, né? Então o pessoal vem para cá e a gente acaba fazendo, às vezes, eu tô com tratamento, deixa eu ver, a hora que eu vejo o tratamento, não é possível uma coisa dessa daí, sabe? São coisas assim gritantes, né? Então deixa eu só puxar para cá aqui se tem algumas. Muito obrigado aqui pelo comentário aqui, Miele, né? A gente procura sempre para passar as informações da melhor forma científica. Ninguém é dono da verdade, mas tem muita gente que é dono da mentira, tá? Então, repito, ninguém é dono da verdade, mas da mentira tem um monte de dono, viu? Vai ter bastante dono. Comeram as frutas hoje? Eu sempre coloco no Instagram o Fast Fruit. Vocês comeram ou não? Conta pra mim aí. Quem comeu fruta hoje? Alguém tá servido? Um melãozinho? Fast Fruit? O melãozinho é sempre bem-vindo, hein? Então eu espero que vocês aí, quem não comeu fruta, já estão colocando para vocês lembrar, né? Conhecimento, exatamente, que você saber não ocupa espaço, Sânia, é exatamente o que eu sempre digo para a turma, né? Então as pessoas elas têm que mudar um pouquinho os conceitos, né? Entender por isso os tratamentos de diabetes mudaram e mudaram muito, né? Marcinha comeu fruta, né, Marcinha? Então, os tratamentos de diabetes mudaram e mudaram muito. A gente não pode deixar o paciente diabético com tratamento, né, na televisão preto e branco, né? Essa situação não tem como, né? Aqui o Anderson Rodrigo, o paciente com diabetes ele libera mais cortisol? Em algumas situações sim, Anderson, tá? Principalmente se ele tiver em jejum prolongado, ou se tiver um estresse maior, ele acaba liberando mais. Pera, não, isso aqui é melão, Denis. Isso aqui é melão. Isso aqui, Solano, frutas todos os dias, né, Solano, né? Seja bem-vindo, Fernando Bério aqui, seja bem-vindo, né? A Cássia, seja bem-vinda, né? O que a gente quer é exatamente isso, que as pessoas entendam a situação. Então fazendo um overview que nós falamos a respeito aí da nossa fogueira santa, né? Então, o paciente diabético está no meio dessa fogueira. Qualquer médico que tem que atuar como bombeiro nessa fogueira para salvar o diabético que está no meio dessa fogueira. E eu só consigo fazer isso, né, usando medicamentos corretos, atuais, inteligentes. Se eu utilizar os medicamentos ultrapassados, não vai dar certo, gente. Não vai dar certo. Então, muito boa noite, Cássia. Seja bem-vindo aí, né? Então, a gente tem que usar medicamentos atuais para que as pessoas realmente tenham um resultado diferente. Eu tenho pacientes, eu coloquei tem lá no meu Instagram, tem uma senhora que ela já passa comigo há cerca de 15 anos, se não estou enganado. Ela tem 99 anos.
99 anos. Tá? Nunca tomou um refrigerante na vida dela. Um copo de refrigerante, um copo somente, sobe a taxa de açúcar em torno de 80. Só para vocês terem uma ideia. Repito, um copo de refrigerante sobe essa taxa de açúcar em torno de 80. O teor de açúcar é altíssimo. Isso acaba com o seu dente, acaba com a sua tireoide, acaba com o seu esôfago, acaba com o seu estômago, acaba com o seu pâncreas, né? Aumenta a chance de duodenite, aumenta a chance de osteoporose, de impotência sexual, insuficiência renal, né? E unha encravada. Tá bom? O que mais? Eu não sei qual que é a situação, né? Água com limão 3 vezes ao dia é bom para o diabético? Não tem nenhuma base científica assim especificamente, ML. O limão ele tem pouco índice glicêmico, então ele é bem-vindo, não tem nenhum problema, mas 1, 2 vezes, não há necessidade. Às vezes, vou tomar em jejum limão, o pessoal às vezes tem esse misticismo, né? Vou acordar em jejum, água gelada, vou tomar um limão, não tem nada, não tem nenhuma base científica, né? E a gente tem que ir contra qualquer coisa que não seja científica, porque não está embasado, gente. Não está embasado. Aí o pessoal, pô, doutor, eu sou radical. Eu não sou radical, acho que eu sou o correto. É só a gente pensar o seguinte, você pega um avião sem bússola, você pega um avião sem o cara, para onde vai? Entra para cá, primeira nuvem à direita, né? As coisas não tem que ter sentido, né? Aqui, Finamore está colocando o H2O, refrigerante, é meio refrigerante. Refrigerante, então refrigerante não tem nada, primeiro a palavra está errada, né? O Denis está colocando, vale a pena tomar um limão se o limoeiro ficar a 5 km de distância, já dá um pique. Pega a bike, né, Denis? Pega a bike e já vai até lá. Então, aí o que acontece? O refrigerante é uma substância riquíssima em ácido, chamado ácido fosfórico. A fórmula dele é H3PO4, né? Esse ácido fosfórico, ele é altamente corrosivo para os dentes, ataca a tireoide, ataca as glândulas, né? O André chegando aí, seja bem-vindo, André. Dora Salgados, seja bem-vinda. Né? Pessoal que entrando, vai colocando as cidades que vocês são, tá? Porque às vezes você me desculpa, mas às vezes eu sou ruim de memória de nomes, né? Então pode colocar cidades aí que já faz uma divulgação do trabalho de vocês, para a gente saber até onde a gente tá chegando. Já temos o pessoal aí de Valência, na Espanha, né? Então já temos aí o pessoal aqui presente com a gente aí. Pessoal do Mato Grosso, pessoal de Santana do Parnaíba, né? Várzea Paulista, Itupeva, né? Então a gente vai dando ok. Então, voltando ao tema. Então, nós temos a nossa fogueira, nós estamos abafando essa fogueira com a metformina, jogando água através da insulina. Já estou entendendo agora como é que a gente consegue apagar esse fogo. Então, não adianta assim, se a pessoa chegar com diabetes com 200 e dar 1 metformina, dá 2 metformina, dá 3 metformina. Fala, doutor, não adianta ficar abafando, o fogo é grande. O fogo é grande, eu preciso de bombeiro, eu preciso de outros mecanismos. Então você percebe que as coisas não caminham como tem que caminhar. A pessoa não entende o tratamento, não sabe que fase que o paciente diabético está. Se eu estou falando com um diabético magro, né, a metformina não vai me trazer vantagens. Repito, paciente magro, para diabetes tipo 2, a metformina não vai me trazer vantagem. A metformina é um excelente medicamento. Para quem não sabe, é um medicamento fitoterápico, vem de uma planta, né, que é extraído de um lírio francês, tá? Que chique, hein? Francês, né? Europeu, lá, divisa com a Espanha. Aí o que acontece? E tem mais de 110 anos de idade a metformina, e o medicamento excelente, mas a gente usa, eu especialmente uso para pacientes diabéticos obesos, né? Aqui, vamos lá. A Cassiane coloca pra gente aqui. Eu estou lendo porque você colocou aqui pra gente. Engordei muito depois que parei de fumar, quase 2 anos. Então descobri que estou com gordura no fígado, grau 2. E agora estou diabética. Tomo 2 metformina à noite. Será que posso melhorar e não ter mais diabetes? Olha, se você tem que trabalhar o tratamento. Deixa eu só tomar uma aguinha aqui, peraí. Bom, assim, sendo frio e calculista, uma vez diabético, sempre diabético, né? Entretanto, o que a gente observa é o seguinte, quando temos o paciente diabético e ele realmente consegue perder peso através de atividade física, mudança de hábito alimentar, tirar um pãozinho da jogada, né? Mas o exercício é remédio, tá? Eu repito, o exercício ele é remédio. Eu vou colocar um exemplo de um excelente professor meu colocou uma vez, eu nunca mais esqueci, uso isso com meus pacientes diabéticos. Vocês se lembram a primeira vez que vocês foram para a escola? Primeira vez, quando tinha 6 para 7 anos de idade lá. Foi lá com a mãe do lado, chegou na escola, apresentou para a tia, né? Hoje não pode mais chamar de tia, né? Mas meu tempo chamava de tia. Para a tia, né?
a professora do primeiro ano primário e levava a gente para a escola. Então, você entrou na escola analfabeto. Aí a sua mãe pegou você no fim da escola e você continuava analfabeto. Aí você foi no segundo dia analfabeto, voltou analfabeto. Passou 15 dias, você continuou ainda analfabeto e voltou analfabeto. Aí eu falei, pô, vamos tirar esse moleque da escola, não aprendeu nada, não chegou nem no U, no E, I, O, U, né? Cara, você tem que dar tempo ao tempo. Então, para que a pessoa comece a ter um bom resultado, demorou um ano para começou no final do ano começou a desenhar o nome, escrever direitinho, trocou lápis por caneta, etc e tal. Então, o exercício é mais ou menos isso. Você vai para a academia, você vai para a piscina, você pega a bicicleta, analfabeto. O seu músculo está cego, está surdo, ele não consegue fazer as coisas. E você vai fazendo o exercício, ele vai melhorando. Então você vai colocando uma letrinha, colocando outra. Esse é o objetivo. Não é no primeiro dia sair lendo um livro. Tá? Então ninguém vai chegar aqui, né, e fazer uma maratona no segundo dia de escola. Né? A pessoa está com músculo, você tem que dar uma aula para o músculo. Mas isso cansa. Cara, é igual aprender a ler e escrever, demora. Se você parar no meio, lá em maio, você sair da escola, você não aprendeu nada. Então você tem que continuar. Tem uma frase do estadista Churchill, né, que dizia o seguinte: quando você estiver passando pelo inferno, não pare. Continue. Se você parar, você se queima. Então, quando você estiver passando pelo inferno, não pare. Continue. Então, se está passando dificuldades na escola, não para na escola, continua. É o jeito que você tem de você sair dessa dificuldade. Então, então o exercício, Cassiane, realmente ele é fundamental para que você tenha essa melhora, né? E aí você tem que ver com o seu médico qual o melhor exercício para você. A gente sempre recomenda exercícios aeróbios de baixa intensidade, né? Natação é um deles, bicicleta, pode ser bicicleta parada, não precisa ser aquela bicicleta que você vai andar na rua, pode ser num local, numa academia, por exemplo. Existem academias que tenham já a bicicleta um pouquinho mais larga, né? Para que a pessoa que está acima do peso não vai pegar aquelas bicicletinhas, a pessoa que pesa aí 45 quilos, que é bailarina, não dá. Então a gente já está acima do peso, você tem que colocar uma bicicleta que seja mais interessante. Então é o que a gente procura divulgar para as pessoas. Então essa situação a gente só vai conseguir fazendo isso se você fizer exercício. Se você conseguir fazer isso com frequência, você pode ter resultado. Existem outros medicamentos que você pode utilizar, injetáveis, os análogos de GLP-1, mas você tem ou os SGLT2, o Jardiance, o Forxiga, mas tem que conversar sempre com o seu médico, ver se é o seu caso ou não, tá? Eu nunca indico nada, nem por Instagram, nem por YouTube, dá um estresse, as pessoas ficam nervosas, o pessoal realmente não entende. O objetivo do nosso canal, tá, é passar a informação, não é passar o tratamento. Tá? O tratamento é dado em consulta médica individualizada. Então a gente está passando as informações, né? E aí você com o seu médico vão decidir qual medicamento que vai se encaixar melhor para a sua fase. Você tem algum problema no rim, não tem? Se você é hipertensa, não é? São várias situações que podem estar relacionadas, beleza? Então, eu nunca indico nada, o pessoal fica bravo no Instagram. Tem uma mulher até que uma vez começou, você falou, não entendeu nada. Vai, puf, tá bloqueada, não precisa mais vir aqui, boa noite, pode ir embora, eu tenho mais do que fazer. Né? Então a gente tem que fazer, a pessoa não consegue entender a filosofia do canal, então não é o canal para ela. Então ela continua assistindo BBB, essas coisas todas da vida aí que dão bastante cultura, né? Ninguém assista BBB, hein? Vocês são inteligentes, pelo amor de Deus, né? Ok, Eliette é de Ipacuí, Ceará. Essa menina que tem 99 anos, ela é do Ceará também, viu? Tá vendo? O pessoal do Ceará é longevo, né? Aqui, nosso amiguinho Tadeu, né? Quase prefeito em Indaiatuba, né? Maravilha, né? Rodrigo chegando, seja bem-vindo. Pessoal que está chegando, coloca pra gente de onde vocês são, né? Tata Bolos entrou, né? Seja bem-vinda. Rodrigo Cruz entrando, seja bem-vindo, Rodrigo, né? Tá? O pessoal sempre coloca aqui, aqui, ó, beach tênis é bom também, exatamente, né? Principalmente na V-tênis, né, Alexandre? Maravilha. Cassiano, estou no caminho, então, vou desde setembro fazendo exercício e dieta. Mantém isso, mas isso é para a vida sempre, viu? Às vezes o pessoal quer fazer exercício buscando perda de peso, na verdade o exercício não é, a perda de peso é uma consequência, tá? Então, às vezes, igual você vai entrar na escola para você ganhar dinheiro, entrou no lugar errado. Você vai para a escola para você aprender, você tem uma profissão, depois você vai ganhar dinheiro, talvez sim, talvez não, mas o importante é você não ser enganado, né? Aqui, Gil Aparecido Vieira chegando, seja bem-vindo, Gil, né? Então, é o que a gente procura fazer, né? Aqui, ó.
Cassiane Oliveira de Porto Alegre, aqui, ó, perto do tem um parque, o Parcão, né? Tem um pessoal, gente muito bom lá em Porto Alegre, pessoal de altíssimo nível aí na diabetologia lá, viu? Vocês estão bem apanhados, viu? Pessoal, gente boa aí, né? Gente finíssima, pessoal de Porto Alegre, né? A Josi Piffer entrou, muito boa noite, dona Josi Piffer, seja bem-vinda, né? Então, é o que a gente procura passar para vocês. Agora, voltando um pouquinho à nossa fogueira, nós já conseguimos abafar a nossa fogueira, né? Abafamos, jogamos água, tiramos a lenha da fogueira, não deixamos entrar mais lenha na fogueira. A dieta ela trabalha como o que a gente já falou da lenha na fogueira. Se eu começar a colocar muita quantidade a Finamor é de Louveira, né? Ronaldo, você seja bem-vindo. Coloca pra gente de que cidade você tá, Ronaldo. Ronaldo Santos aí, né? Então, o que a gente quer? Se a pessoa colocar muito carboidrato na sua dieta, né? Eu também não quero, eu sou contra os radicalismos, é zero de carboidrato, é zero daquilo. Isso não leva a nada. Tem alguns médicos que fazem isso, eu discordo, tá? Eu acho que tudo tem que ser ponderado. Os extremos sempre estão errados. Vocês podem ver na política, né? Quando começa com muito extremismo, seja de um lado, seja do outro, realmente está muito longe da verdade, né? A verdade ela está bem no centro, para a gente tem que ter um equilíbrio, né? Agora, voltando ao caso da alimentação, é fundamental que o paciente diabético tenha um bom acompanhamento com o nutricionista. E um nutricionista um nutricionista que saiba o assunto de verdade, tá? Para que a gente não se depare com algumas situações como eu vi, né? Mais um pouquinho de água. Na qual, uma vez, uma pessoa chegou para mim e me falou assim, olha, a nutricionista me falou, eu sou diabética tipo 2, tomo metformina, tomo outro remédio aí, o Januvia e tal. E aí o que acontece? O meu diabetes estava muito ruim e ela falou para mim, olha, se você não melhorar o seu diabetes, você vai virar diabética tipo 1. Falei, cara, a pessoa falou isso, falou, cara, como é que uma pessoa tem a capacidade de transformar um diabético tipo 2 em tipo 1? Não existe isso, cara. Não existe, é total falta de conhecimento científico do assunto, tá? Diabetes tipo 1 é uma coisa, diabetes tipo 2 é outra coisa, são doenças diferentes, tá? A abordagem é completamente diferente, e a gente sempre se depara para que as pessoas tenham uma informação. O Ronaldo da cidade de Itatiba, Paraíso dos Móveis, né? Seja bem-vindo, né? Buffet Chácara do Lago chegando, muito bem-vindo, pessoal do buffet, né? Conta pra gente, buffet, de onde vocês são, coloca pra gente aí, né? Então, o que acontece? Diabetes tipo 1, né, é uma doença na qual ocorre uma falência, uma morte das células beta produtoras de insulina no pâncreas. Ponto final. Tá? Então, o paciente diabético tipo 1, ele não pode e não deve jamais ser tratado com medicamento via oral, até hoje, que nós não temos no mercado. Então, o tratamento de diabetes tipo 1 é exclusivamente através de insulina. Tá? Aí o médico vai ver qual insulina que é. Existem vários tipos de insulina. Existe NPH, existe a insulina glargina, que é a Lantus ou a Basaglar, existe a insulina Levemir, existe a Tresiba, né, que é a Degludeca. Existem vários tipos de insulinas, insulinas misturadas, existem insulinas de ação rápida, o Malog, Novorapid, a Pidra. Então tem outras insulinas que podem ser colocadas. Agora, o que a gente recomenda é que as pessoas entendam o que está acontecendo, né, para saber qual medicamento vai ser utilizado. Então, diabetes tipo 1, o tratamento é insulina. Eu tive uma situação extremamente desagradável ao ano passado, na qual eu fiz a live dos 100 anos da descoberta da insulina, né? Que foi uma live muito boa, inclusive está colocada aí no YouTube, né? Voltamos certinha, né? Tá aqui, tá, deu um clique aqui. Então, o que acontece? E na qual eu expliquei como é que funcionava a insulina, etc e tal, tá lá no meu canal. Vocês podem entrar lá e verem a live, está lá colocada, os 100 anos da insulina. E aí, realmente, depois deu lá uns 500, 600 views, né? Eu estou pensando que são 500, 600 pessoas informadas, né? Aí veio uma bruxa, né? Coloca lá no YouTube, né? Existe o chá de insulina lá, deu 5, 7 mil views, né? Aí a mãe para de dar insulina para criança diabética tipo 1, tá? E onde é que a criança foi parar? Graças a Deus ela parou na UTI.
digo, graças a Deus, que o próximo passo, infelizmente, seria no cemitério, né? Porque não existe insulina em chá. Ponto final. As pessoas começam a falar as coisas, tá? E isso se depara com um grau de ignorância, né? É terrível, que não dá para aceitar. Pedro chegando, muito bem-vindo, né? Eu não, repito, já falei para vocês que eu não sou dono da verdade, mas eu sou inimigo da mentira, né? Então eu odeio mentiras. A minha formação, para quem não me conhece, né? Eu sou químico, depois eu fiz faculdade de biologia, depois eu fiz faculdade de medicina. Então eu estudei plantas. Eu tive 3 anos de botânica, fiz biologia na PUC de Campinas, né? E o que acontece? Eu tive excelentes professores de botânica, né? A professora Pilar lá, mais uma japonesa lá, a Nice, o pessoal excelente, né? No altíssimo nível. E para a pessoa vir falar que existe chá de insulina, não dá, cara. Não dá. As coisas não podemos voltar aqui no século XVI, século XVII. As plantas desempenharam e desempenham um papel importante na farmacologia, né? Agora o pessoal tem que saber utilizar. Para quem não sabe, a aspirina vem de planta. Para quem não sabe, a metformina vem de planta. O captopril, né, o mecanismo de ação dele é a respeito do veneno da cascavel, né? Da jararaca, né? Só para vocês terem uma ideia, então as plantas são utilizadas. Agora não é por isso que você está com pressão alta, você vai pegar uma cascavel, vai colocar no pescoço para baixar a pressão. Você tem que entender o que está acontecendo, isolar, usar os avanços da alquimia, né, para que você tenha o conhecimento correto e parar com crendices que não levam a nada, só vai piorar a situação. Né? Então, se você eu ouvi falar que tal planta é boa, ótimo, então vou pegar aquela planta, levar para um laboratório, ver o princípio ativo dela e ver qual a dosagem que dá. Né? Vocês têm uma ideia, a cocaína é utilizada, os extratos dela para fazer analgésico, né? Por isso você vai sair cheirando cocaína por aí para você ficar anestesiado, né? Você vai ter problema, então você tem que fazer os extratos, a xerocaína, a bupivacaína, outras derivados dela. Da papoula, você tira o ópio, você usa medicamentos para diminuir a dor, mas vocês têm que estar atento. Aqui, chegando para Edjane, Debse e André. Coloque para a gente onde vocês são, para que a gente dê um alô. Elaine Rocha chegando também, né? Seja bem-vinda, né? Então, o que acontece? Então, essas situações é o que a gente sempre coloca. Porque senão a gente não vai ter condições, né, de atuar sobre o tratamento do diabetes com o pé no chão. E o diabetes tipo 1, o tratamento é exclusivamente com insulina injetável. Tá? Existe a insulina inalada, que mas principalmente uma insulina de ação ultra rápida, é pouco divulgada, e mais que esses problemas dessa pandemia que nós estamos vivendo, a gente não tá colocando a presença dessas com mais frequência em função do comprometimento da pandemia, porque tem um comprometimento pulmonar, como vocês sabem, e esse vírus ele tem uma ação muito sistêmica, né, na qual ele começa a dar lesões a nível vasculares, tá, aumentando a chance de trombose, ele aumenta as lesões hepáticas, dando hepatites transinfecciosas, aumenta a chance de piora de diabetes. Aliás, aí vai um recado, o paciente... Aqui, vou entrar na pergunta do Dr. Manuel aqui, que é em relação aos exercícios físicos de GLP-1. Muito bem colocado, Manuel, vou chegar lá. Então, o que acontece? Quando a gente coloca o paciente, as pessoas que já tiveram o Covid, né, é importante que vão checando a sua glicemia e vão checando os níveis de hormônios tiroidianos, porque pode acontecer uma situação que a pessoa não tinha diabetes. Eu tive três pacientes que não tinham diabetes, tá? Estavam com uma taxa de glicemia em torno de 89, 90, desenvolveram diabetes, né, e foram parar no UTI com 400, 500 de glicemia. E desses 3, 2 até hoje permanecem utilizando a insulina, tá? Então, não é que eles não tinham nenhum passado. Dona Manuela e Beatriz chegando, né? Então, respondendo aqui a pergunta do Dr. Manuel aqui. Qual a relação entre os exercícios físicos e o GLP-1? Não. Olha, o exercício físico como você já está aí quase atleta olímpico, né? Fazendo ginástica o tempo todo, né? Tá de parabéns, que é sensacional, o Manuel conseguiu excelentes resultados com os exercícios, né? Então o que acontece? À medida que a pessoa faz exercício e se ela associar o GLP-1, o resultado passa a ser melhor, porque você potencializa os efeitos da diminuição da resistência à insulina. Embora o exercício ele é 5 vezes mais potente que qualquer outro análogo, qualquer outra substância. Mas o GLP-1 ele é muito bem-vindo.
Agora nós temos que ver como é que está uma reserva pancreática, né? Temos que ver como é que está a produção do peptídeo C, né? Se está presente, como é que está, né? Para avaliar. Mas o exercício ele é muito bem-vindo, sempre deve ser bem-vindo. Eu particularmente, acho que o exercício muito bem adequado, indicado com frequência, ele não tem remédio hoje que supere o exercício. Tá? Essa é a minha opinião. O exercício é o cara, né? Teve um congresso, acho que foi em Viena, na Áustria, na qual participei, e o tema era novo medicamento para curar diabetes, hipertensão, colesterol, triglicérides, ácido úrico, hemorroida, unha encravada, e era somente esse era o tema. E lotou o anfiteatro, né? A hora que acabou, o professor explicou, o medicamento chama-se exercise, exercício o tempo todo. Era o que realmente melhorava. Né? O que a gente não pode fazer é o pessoal parar de tomar medicação e ficar somente no exercício. Né? Existe um momento disso. Tá? Aí realmente o médico do paciente vai ver em que fase que ele está, né? Se ele está com boa reserva pancreática, como é que está a função renal dele, para que não tenha nenhum problema. Tá? Beleza, Manuel? Espero ter ajudado aí, né? Michele chegando, seja bem-vinda, Michele, Joca Machado, vamos colocando para a gente de onde vocês são, gente. É sempre bem-vindo aqui, né? Dona Márcia Mello, sempre atleta aqui com a gente, né? A Selma chegando, né? Então, voltando ao diabético tipo 1, né? Ele precisa exclusivamente de insulina. Existem insulinas novas no mercado, como eu falei para vocês, insulinas muito boas, né? E realmente o medicamento tem que ser utilizado com bastante precisão. Quando a gente usa a insulina NPH, tem uma particularidade. Dona Tânia Rulli Naves chegando, muito bem-vinda, diretamente de Paris, né? Como é que está Paris aí, Tânia? Tranquilo? Tudo em ordem, né? Então, o que acontece? Essa situação, o pessoal faz uso da insulina e tem que saber qual tipo de insulina que o pessoal está utilizando. A NPH, por exemplo, você tem que chacoalhar ela em torno de 30 a 35 vezes para que você consiga homogeneizar. Para quem não está familiarizado, a insulina NPH parece um vidrinho, né? Quem usa com seringa, né? Na qual ela tem um pozinho embaixo, né? É o NPH. N significa de neutra. P é protamina, que é esse pozinho branco. E o H é Ragedorn, é o nome do dinamarquês, não é humana. Tá? A primeira insulina, inclusive, que foi utilizada, se não me engano, foi a bovina, de vaca. Depois foi utilizada de porco, depois foi utilizada a mista, depois foi feita por engenharia genética a insulina humana. Então, mais um avanço da ciência em cima disso. Né? Aqui a Edjane perguntando, doutor, tive Covid antes e eu não tinha pressão alta, agora eu tenho. Então, digamos assim, que é esperado, Edjane. Infelizmente, porque o Covid ele tem essa característica de ser hiperreativo, ele aumenta o estresse oxidativo e acaba causando lesões endoteliais. E aí o que acontece? Isso vai piorando a situação e aumenta a chance de hipertensão também. Tá? Então é uma coisa que está presente. Ana Paula Trevisan chegando, aqui, Lucas Mendes chegando, seja bem-vindo. Dr. Fábio Torrini, geriatra, gente fina, temos uma live com ele aqui, muito bem-vindo, Fábio Torrini, né? Ana Paula Oliveira chegando também, né? Então, a gente fica contente que o pessoal tenha participado e tenha entendido o objetivo dessa live, né? Então, o que a gente procurou colocar para vocês? As opções de medicamentos que existem hoje, né? Nem falar nenhum específico, mas de maneira geral, abordando o tratamento do paciente diabético, o mecanismo da fogueira, como eu falei para vocês, né? A importância que seja colocado, né? E a gente tem uma função. Aqui o Joca perguntando, doutor, qual exame avaliaria a condição do pâncreas, né? Muito agradecido pelas palavras aqui, Joca. Então, na verdade, para você avaliar a função do pâncreas, né, não existe assim um exame, eu vou dosar a produção de insulina, algo do tipo, não. A gente tem que ver realmente o conjunto como um todo. Às vezes, se a gente tem dúvida se o paciente ainda produz ou não insulina, né, porque o pâncreas é um órgão misto, ele tem aqui o Fábio Torrini, quantos aminoácidos tem a insulina? 51, Fábio. A insulina é sempre uma boa ideia. 51 aminoácidos
tem a nossa amiguinha insulina. Então, respondendo aqui a pergunta aqui do Joca, não existe então um medicamento específico, não existe um exame específico para você fazer um raio-x, fazer um ultrassom, né, uma ressonância, para você ver lá quantos por cento do seu pâncreas funciona. Porque o pâncreas é um órgão misto, ele tem a função exócrina e a função endócrina. A função exócrina, o que é ele? Ele joga no duodeno uma substância chamada bicarbonato de sódio, NaHCO3, para neutralizar o ácido que vem do estômago. No estômago existe um ácido chamado ácido clorídrico, HCl, né? Na qual ele tem o pH do estômago em torno de 1,8, 2,5, e quando ele entra no duodeno, ele passa por um porteiro. Porteiro em grego significa piloro, ele passa pelo porteiro, né? Ele cai no duodeno, a palavra duodeno significa 12 dedos, e ali é despejado, né? Pela papila duodenal que vem lá na junção do pâncreas com o fígado, é despejado o bicarbonato. Esse bicarbonato ele tenta neutralizar esse ácido. Essa função exócrina. Existem enzimas, né? A lipase, a amilase, né? CCK, PZM, uma série de enzimas que estão sendo colocadas. E a função endócrina vai produzir basicamente dois hormônios chaves, né? O glucagon e a insulina, que vão ser lançados diretamente para o fígado, né? Que é o fígado que é o cara que é responsável pela produção hepática de glicose. Né? Então, a produção hepática de glicose do fígado é um pleonasmo, porque a hepática já é do fígado, né? Mas a produção hepática. Então, vamos lá. Então, não tem um exame específico. Você pode avaliar se o pâncreas está produzindo insulina ou não. Aí você pede a dosagem disso aí. Aqui o Anderson Rodrigo. Por que a insulina e GH é subcutâneo? Não só o GH. GLP-1 também é subcutâneo. Clexane, que também é subcutâneo, tá? Porque é a melhor modo de você absorver. O pessoal existe a insulina inalada, que é a Fresa, como falei para vocês, mas é uma insulina de ação rápida, né? Não tem uma ação duradoura, né? E o GH, né, para quem não conhece, tá em inglês aqui, é o hormônio de crescimento, tá? Esse hormônio de crescimento só deve ser utilizado para pessoas que têm déficit de crescimento, tá? Tem pessoas utilizando de maneira sem autorização da Sociedade Brasileira de Endocrinologia, não tem nenhum aval e aumenta muito a chance de câncer no osso. Para quem não sabe, o osso não é um pedaço como se fosse um pedaço de ferro ou um pedaço de cal, né? O osso é um tecido vivo, tem células ali presentes, os osteoblastos, os osteoclastos, que trabalham dia e noite, né, na modelação do osso. E dentro do osso existe a medula óssea, na qual existe a produção das células vermelhas do sangue, das células brancas, toda a parte do sangue. Agora, se você colocar o GH numa pessoa que não necessita, emagrece, várias coisas emagrecem, HIV emagrece, né? Câncer emagrece, né? Várias coisas emagrecem. A gente tem que ter um bom senso para entender em que momento que eu devo utilizar. Tá? Então, realmente não é indicado, a gente sempre coloca isso daí. Jocelice Dantas entrando aqui, né? Eu não quero me estender muito, eu só queria fazer esse approach com vocês primeiro aqui. Eu agradeço a todos aqui, o Márcio, a Lúcia, o chefe Danilo Soares aqui, que estão presentes com a gente. O que a gente quer é o seguinte, que as pessoas, né, entendam o que está acontecendo, né, para que a gente possa sempre avançar, sempre crescer, né, e entender o nosso objetivo, tá? Vocês fiquem atentos, periodicamente a gente vai fazendo esses bate-papos aqui a nível do Instagram, nós vamos fazer também no YouTube, né? A gente vai mesclando, né? E depois eu vou colocar esse bate-papo nosso aqui também no YouTube, então fica disponível para que vocês possam curtir, compartilhar. E eu repito, o objetivo, o que a gente quer é o seguinte, que as pessoas tenham uma informação adequada, né? E esse é o meu papel aqui, eu espero cumprir com isso. Essa é a nossa intenção, não é enganar ninguém, né? Aqui é o Júnior, nem perto chega, Júnior. Portanto, a que a gente quer é somente que as pessoas tenham boas informações, né? E que a gente tenha. Agora, o melhor goleiro, sim. O melhor goleiro, sim, né? Mas é isso. Eu agradeço a presença de todos, espero ter dado uma informação. A Ana chegando agora, estamos encerrando, a Ana vai ficar presente aí na live, ela vai ficar salva aí, tá? E eu espero que vocês aí tenham aprendido,
compartilhem. Quando vocês verem o pessoal falando sobre diabetes, eu não tenho meu diabetes, diabetes sempre tem jeito. Alexandre Trevisan, o famoso Piu-Piu, também conhecido como pavão misterioso, saber e amar não ocupa espaço. Exatamente, sempre termina isso aqui, né, com essa frase, né? Então, Dona Tássia Simões chegando, e C. Marconi chegando, eu que agradeço, Manuel. O pessoal que está chegando agora aqui, infelizmente a gente tá finalizando, já deu 1 hora e pouco de live aí, mas ela vai ficar salva e vai estar presente aí. Vão acompanhar a gente pelo Instagram, pelo YouTube, a gente vai dando as informações e tentando tirar algumas dúvidas que a gente tenha, né? Repito, ninguém é dono da verdade, mas a gente tem que ser inimigo da mentira. Esse é o ponto-chave, tá? Beijo a todos, fique com Deus e lembrem, saber e amar não ocupa espaço. Boa noite, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.